Isso aí, paz a todos, tudo bem? Vamos lá debater um assunto muito sério hoje, gente. Obrigado pela audiência. Olha, 1999371 5742, ok? Paz e graça a você. Hoje nós vamos debater aqui nesse vídeo um assunto muito sério. Fala gravata, fala gravata, fala. É que eu sou assembleiano, então é gravata que fala, viu? Sem gravata, você não vale uma merda no púlpito de uma Assembleia de Deus. Então tô de gravata, hein? Respeite-me, por favor. Bom, a pedido de muitas pessoas, gente, tirando a brincadeira de lado, graça e paz a todos. Tirando a brincadeira de lado, a pedido de muitas e muitas pessoas, olha, é o seguinte, você grava um programa, pastora Piaga, a respeito do seu pensamento, a respeito do que você pensa sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. O que você acha da Igreja Universal do Reino de Deus? O que você pensa a Igreja Universal sobre ela? Como ela foi fundada? É verdade ou mentira? Do Edir Macedo. Fala, gravata, fala. Tô bem, né? E vamos lá. Vamos descer o pau hoje então, vamos falar a verdade. Olha, eu já li parece que 2 livros do Edir Macedo a respeito desse negócio aí, do crescimento da Igreja Universal. Então eu quero dar a minha visão, o meu entendimento, como neuropsicólogo, como psicanalista, doutor em teologia sistemática, doutor em filosofia clássica, como parapsicólogo. Eu quero dar a minha opinião pessoal, a minha opinião, baseado no artigo 5º da Constituição Brasileira, no livre direito de livre expressão no Brasil. Sem criticar ninguém, sem ofender pessoas, sem machucar pessoas, ok, pessoal? Então, muitas e muitas pessoas importantes pediram para mim o seguinte, olha, dê a sua opinião a respeito das verdades e mentiras do Edir Macedo em relação às histórias que ele conta, até hoje, como a Igreja Universal cresceu e chegou aí. Bem, vamos lá dar a opinião da gente, da minha opinião, a respeito, né? Da minha opinião. Primeiro você vai entender uma coisa. Nunca deixe uma pessoa te dar diploma de palhaço. Não faça isso. O Brasil já é constituído de tantos palhaços que soltam dinheiro para vagabundo andar de aviões, carro de luxo, ter apartamentos de luxo, mansões, coberturas com o seu dízimo. Então, por favor, vamos começar por aqui, sem criticar os outros. Não seja mais um palhaço no mercado, amém? De receber um diploma de palhaço, uma credencial de otário. Porque aqui não tem, aqui tem cultura. 6 línguas apenas eu domino, tá? Só isso, só isso. Então não me venha aqui tentar me dar diploma de palhaço ou credencial de otário. Primeiro, você vai saber de uma coisa hoje. Há muitas mentiras, como no livro do Silvio Santos também há mentiras. No livro de Edir Macedo há mentiras. Por exemplo, vamos começar por aqui? Vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. A Igreja Universal, ela começou a crescer num período onde não havia competitividade religiosa no Brasil. Ou seja, a Assembleia de Deus não expulsa mais demônios, porque não há unção do Espírito Santo. É repreplé, é sapateado, caem. E daí para lá essas maluquices? A maior instituição religiosa do país, Evangélica Assembleia de Deus, estava ferrada, fudida, lascada. Não expulsa mais demônio, não cura os enfermos, não tem uma palavra de fé e de esperança. Apenas teologia seca e barata, como essa daí do Silas Malafaia. Teologia seca e barata, cursinho de 6 meses. Aí vai no púlpito, aquele discurso que engorda o ego de mulheres velhas tricoteiras, que depois do culto, sai metendo o pau no pastor, metendo o pau em todo mundo. A língua, pequenininha, tá certo? Vamos começar por aqui. O Edir Macedo, ele começa uma igreja
numa época onde não há competitividade religiosa, ou seja, a Assembleia de Deus falida, o R. Soares falido, acabou com a vassoura ungida, a campanha da vassoura ungida, a vassoura santa que expulsa demônio, pinico ungido, pinico santo, acabou com isso, acabou com aquilo que não estava dando mais certo. O Ibope caiu, tanto que ele reclama que as pessoas não estavam mais dando o dinheiro para ele pagar programas. Eu conheço ele pessoalmente, o R. Soares, conheço pessoalmente, tá? Vamos lá. A Igreja Universal, o Macedão, o Edir Macedo, ele tem uma inteligência. Não foi tanto, tem até pessoa aqui perguntando se eu concordo que foi o Espírito Santo que levantou. Vamos fazer uma divisão, gente? Vamos fazer uma divisão? Toda igreja no país, toda igreja aqui no Brasil, todas, é uma empresa. Se você hoje fundar uma igreja sem doutrina bíblica, sem doutrina apostólica, fala gravata, fala gravata. Tá no avesso aqui. Fala gravata. Da Assembleia de Deus, viu? Comprei no brechó, paguei R$3, viu? Aí. Bom, se hoje no Brasil você fundar uma igreja sem doutrina bíblica, de obediência, sem um estatuto interno de obediência cristã e apostólica, vai crescer, primeiro. Essa igreja vai crescer. Porque o povo não está nem aí com salvação, velho. Meu irmão, o povo não está nem aí com salvação, o povo não está nem aí com obediência. O povo está aí para a igreja ficar rico, milionário. Compra Deus. Então o Edir Macedo pega e funda esta igreja num período onde não há competitividade religiosa. Ministérios fracassados, igrejas fracassadas. Ele vem com uma nova ideia. Tá? Por isso que ela cresceu. Eu vejo várias mentiras nos livros aí, até vídeos que ele faz, eu vejo mentiras. Eu vejo. Ela cresceu por quê? Primeiro, pede dinheiro 24 horas por dia. Claro, se todo pastor fizer isso, explorando a fé popular, explorando a vulnerabilidade da pessoa, explorando a pessoa que está carente espiritualmente. É claro, todos os pastores vão crescer suas igrejas. Então ele pega uma instituição dele e ele cresce. Mas não é questão de ser Espírito Santo. Se você fizer isso agora, levantar uma igreja, registrar um estatuto social no Brasil, e você não colocar doutrinas, palavras verdadeiras bíblicas, o povo não vai. Velho, o povo não vai. E quando o povo não vai, não entra grana. Não entrando grana, não cresce. Não cresce. Fala gravata, fala. Não cresce. Se você abre uma igreja onde você coloca doutrinas para salvação e prega a verdade, nem a tua mulher vai, mano. Irmão, nem a tua mulher, nem a tua filha vai na sua igreja. Cai na real, acorda, para de ser besta. Nem a sua mulher vai na sua igreja. Se você abre uma igreja, começa a pedir dinheiro 24 horas. Engana o povo. Você vai ficar rico. Você vai casar com uma virgem. Você vai casar com uma mulher. Tem tudo isso. Agora vamos entrar em psicologia. O brasileiro é um ser humano trabalhador e fracassado. Por quê? Até tornando o brasileiro influenciável. O brasileiro é um ser humano influenciável, gente. Você chega no brasileiro hoje, olha, vai chover daqui a pouco. É verdade. Daqui a 3 minutos você chega no mesmo brasileiro. Olha, não vai chover não, vai fazer um sol agora de rachar. É verdade mesmo. Você influenciou esse brasileiro. Isso chama-se mentalismo. Você mentalizou. Também tem a lavagem cerebral que eles fazem. Intimidam pessoas. Por exemplo, essas palavras, essas frases. Se você não der o seu carro, se você não der a sua casa para a igreja, o diabo vai arrebentar com você, Deus não vai te honrar. Tem tudo isso. É por isso que entra grana, entra dinheiro, entra finanças. E quando entra, cresce mesmo, cresce. Outra coisa, não é tanto o Espírito Santo. Será que eu sou obrigado a dizer que você é burro, é palhaço? E te dar um diploma de palhaço ou uma credencial de otário?
Não é tanto o Espírito Santo. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode abrir uma igreja amanhã. Você pode explorar a fé popular. Você pode infringir os direitos e os deveres cristãos da doutrina apostólica. Abrir uma igreja aí que não cuida da espiritualidade da pessoa, só pensa em dinheiro, e você pode pedir 24 horas por dia, pode pedir grana. Cresce, cresce. Então não é tanto o Espírito Santo que fez a Igreja Universal crescer, não. Não é isso. Outra coisa, a Igreja Universal, ela é uma empresa, tanto que ela é aliada, para quem não sabe, ela é aliada, ela vive em conluio com muitas empresas, em dívidas. Em dívidas. A Universal chega com Macedão inteligente, com o testa de ferro, o João, e também aquele do Rio de Janeiro, aquele bispo do Rio de Janeiro, chega como testa de ferro, banca as empresas, dá uma levantadinha. Ali já começa a cobrar dízimo, oferta 24 horas dessa empresa. Deixa essa empresa limpa, mas a empresa cresceu um pouquinho. Então são conluios que nós chamamos de acordatas, acordatas de gaveta. São chamados acordatas de gaveta. Eu pego a tua empresa, levanto a tua empresa, eu patrocino ela, tanto é que eu tenho uma emissora de televisão, sua empresa dá uma levantadinha, só que você me dê bastante dinheiro. Dízimo, oferta, votos, etc. Claro que essa igreja vai crescer. Amém, amado? Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, rapaz. Deixa de ser besta. Deixa de ser idiota. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Você pode fazer isso e crescer a sua igreja. Agora tu vai para o inferno, né? A Bíblia está aqui. Mas cresce. Cresce. Então é por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus cresceu. Não tinha competitividade da Assembleia de Deus, o nosso ministério, o maior ministério do mundo evangélico que está falido. Homens em cima do púlpito com a vida toda esbagaçada. Fala, gravata, fala. Fala, gravata. Homens em cima do púlpito que não tem poder de Deus, não tem unção do Espírito Santo, só tem barulho. Não confunda barulho com unção do Espírito Santo. Não confunda emocionalismo, não confunda euforia, não confunda baboseiras com o Espírito Santo. Tanto que a Assembleia de Deus da época que ele levantou a Universal até hoje, não expulsa mais demônio, não cura enfermos, não faz trabalho de libertação. O que acontece? Entra ele e diz, não, agora a gente faz. Deu o que o brasileiro precisava. Preciso de libertação, estou com a vida lascada, ferrada. Aí ele mete a mão no bolso do povo, como? Começa a explorar a fé popular. Ele vende a palavra de Deus, vende o evangelho. Por isso que cresceu. Entra dinheiro 24 horas, está entendendo a lógica? Então não tem nada a ver com o Espírito Santo, amado. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Pare de ser besta, pelo amor de Deus. Pare de ser burro, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não é asno, não é jirico, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tanto é que hoje a Universal, ela é portadora de uma fortuna imensurável, até fora do país, porque houve lavagem de dinheiro, houve lavagem. Então na corrupção você cresce mesmo, velho. Na corrupção você cresce. Tem nada a ver com o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Não confunda as coisas. Qualquer igreja, não precisa ser universal, qualquer igreja à base de corrupções, você cresce. Cresce. Até porque você vai pegando amizades e entrando em conluio com outros corruptos, que também estão de olho na sua grana. Outros corruptos para te dar proteção em Brasília, outros corruptos para te dar proteção com facções criminosas, outros corruptos para te dar proteção com advogados. Então cresce a instituição. Precisa ser universal do Reino de Deus. Fala, gravata, fala. Precisa ser igreja universal. Qualquer instituição religiosa no país, se começar a fazer o que eles fizeram, explorar a fé popular, aproveitar da sensibilidade feminina da mulher que está numa situação desgraçada, só chaveco e promessas que você vai ficar rico e promessas que Deus vai te honrar. É claro que essa instituição cresce. Tem nada a ver com o Espírito Santo. E outra coisa,
A Assembleia de Deus, já dizia o Davi Miranda, a Assembleia de Deus não é mais a Assembleia de Deus, é a Assembleia do Diabo. Davi Miranda disse isso, eu tenho aqui vídeos, eu tenho aqui. O Davi Miranda, que eu conheci pessoalmente também, conheci pessoalmente o Davi Miranda. Davi Miranda chegou a dizer várias vezes, eu tenho programações dele aqui, eu tenho, que a Assembleia de Deus hoje não é a Assembleia de Deus, é a Assembleia do Diabo. Por quê? Milhares de pastores em cima do púlpito, em adultério, prostituição, conluio com outros esquemas de corrupção, etc, etc. Por isso ele pega a Universal num período em que não havia competitividade religiosa, amado. Não havia. Se hoje, por exemplo, a Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus, como foi em 1960, como foi em 1970, se hoje a Assembleia de Deus é aquele ministério, é aquela instituição forte espiritualmente, expulsa demônio, cura enfermos, prega a verdade. Se hoje a Assembleia de Deus é assim, é lógico que a Igreja Universal, a Igreja do Edir Macedo, não ia crescer 1%. Todos iriam para a Assembleia de Deus, até porque a Assembleia de Deus não explora a fé das pessoas. Não explora. Você dá o dízimo, amém. Mas ninguém faz a tua cabeça dizendo que Deus vai te deixar rico, deixar milionário. Que Deus vai resolver todos os seus problemas e fazer de você um empresário. Até porque o dízimo não é para você ser empresário. Então a Assembleia de Deus não trabalha assim. Nunca trabalhou assim. Agora é falida, infelizmente é falida espiritualmente. Como instituição não, mas espiritualmente é falida. Ele pega a Universal neste período e ele tem a inteligência. O Edir Macedo é inteligente. Aí ele faz conluio com corruptos de Brasília, advogados, levanta uma empresa aqui, levanta outra empresa ali, patrocina e cobra caro, hein? E cobra caro, arrocha mesmo. Lógico que vai entrando dinheiro. Lavagem de dinheiro fora do país, tem tudo isso. É claro que cresce. Então tem muita gente aí, até perguntando em redes sociais para mim, querendo que a gente faça um programa de debate e tal. Não, não vou fazer isso não. Só estou dando a minha concepção, a minha visão do assunto. É claro que cresce assim. Agora, abra uma igreja no Brasil hoje dentro da Bíblia. Dentro. Eu disse dentro. Quer saber de uma coisa? Nem a sua filha vai na sua igreja. Nem a sua mulher vai na sua igreja. Não vai. Você vai ficar sozinho. Sabe por quê? Outra coisa também para ser debatida aqui. Outra coisa. O povo brasileiro é sem vergonha. Fala, gravata. Fala. Você sabe disso, né? O povo brasileiro é um povo sem vergonha. O povo brasileiro é influenciável. Tudo que você fala para o brasileiro acredita. Se você fizer na sua igreja uma campanha do penico de Israel, mandar o brasileiro comer merda, ele come dentro da igreja, ele come. Porque ele acha que Deus vai honrar ele e ele vai virar empresário, ele vai sair da merda. O brasileiro, ele é um ser humano fraco da ideia. Ele é influenciável, ou seja, ele é sujeito às influências. Tudo que você fala para um brasileiro hoje, ele acredita. Esse fator também faz com que uma instituição que engana as pessoas cresça. Porque você começa a prometer e vai prometendo. E você promete. E você vai pedindo dinheiro. E você promete. E você pede dinheiro. E você promete 24 horas pedindo dinheiro. É lógico que todo mundo pensa que é verdade e vai investir em você, na sua instituição, no escopo de que Deus vai honrar e a pessoa vai mesmo ficar rica, vai ficar milionária, a vida vai mudar. É um fator também que faz com que a instituição cresça. Então não vamos aqui sermos tão otários a ponto de jogar nas costas do Espírito Santo que o crescimento de uma igreja é o Espírito Santo quem dá, não. Não, não é bem por aí não, cara. Não é bem por aí não. Não. Não é porque aquela igreja está crescendo, é que é o Espírito Santo que está por trás, não. Não é por aí. Jim Jones fundou a igreja dele. Jim Jones, na Guiana Francesa. E foi para frente. Cura, milagres, maravilhas. Numa noite, ele colocou cianureto na ceia. Cianureto. Fez todo mundo tomar a Santa Ceia. Morreu 429, 400 e lá vai, quase 500 pessoas morreram. Foi o maior suicídio religioso da história.
um psicopata, um psicopata. Mas a igreja de Jim Jones estava indo para frente. Estava indo para frente, crescendo. Pessoas alegres, felizes. Pessoas recebendo cura, milagres, maravilhas. Então o cara que é um líder, isso em psicologia a gente vai tratar agora. Quando o cara é um líder, ele tem influência sobre aqueles que estão ouvindo ele. Ele tem influência. O cara é bacanal. O cara, tem lábia, tem chaveco, tem palavras. Palavras que emocionam. Palavras que geram esperança na vida de um otário, na vida de um desgraçado. O que acontece? Ele crê. Aí ele vai soltando dinheiro, soltando dinheiro. Jim Jones aconteceu assim. Então não vamos aqui colocar a culpa no Espírito Santo de que o crescimento de uma igreja é o Espírito Santo quem dá. Só se você for muito otário também para pensar isso, porque a igreja, ela tem a parte, 99% de toda a igreja evangélica é empresa. 99%. Você está pensando o quê, amado? Você está pensando que você vai no R. Soares, por exemplo, na Line Records, ou você vai no R. Soares lá, na Igreja da Graça. Você está pensando que você canta de graça 8 horas da noite na Band? Está vendo como falta inteligência em você? Você está vendo? Você pensa que você vai, por exemplo, no programa da Band, lá no R. Soares, e você canta como cantor e não paga nada. De graça. De graça. Então, igreja, cara, 99,9% é empresa. Empresa. É por isto que a Universal cresceu. São vários fatores. São vários fatores. Não é um só, não. É por isso que ela cresceu. Se hoje, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é a maior instituição evangélica do país, nosso ministério, se hoje, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela continua sendo a mesma Assembleia de Deus de 1960, 1970, expulsando demônios, curando enfermos, e pregando a verdade, e pregando a palavra, a doutrina, a Universal de Deus não cresceria 1%. Todos iriam na Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus nunca explorou a fé popular. E nunca um pastor da Assembleia de Deus compra carro do ano, compra aviões de luxo, vai para Israel, apartamento caro com o dinheiro do puto, o dinheiro do otário, do burro, do otário. Não, a Assembleia de Deus não faz isso. Tanto é que a maioria dos pastores da Assembleia de Deus trabalham duro. Muitos pastores da Assembleia de Deus, amado, muitos pastores da Assembleia de Deus trabalham duro. Muitos são pobres, andam de a pé, muitos andam de ônibus circular, metrô. Muitos andam de a pé, nem carro tem, nem bicicleta. Tem pastor no norte, tem pastor no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus, que anda de bicicleta e prega o evangelho de bicicleta. O intuito não é explorar as pessoas. Por isto que a Assembleia de Deus ficou para trás. E cresceu a Universal, explorando a fé popular, juntamente com lavagem de dinheiro, corrupções, que você já sabe aí no jornalismo brasileiro que tem mostrado. Pelo amor de Deus, está dado o recado aqui, a minha visão que eu tenho do assunto, velho. A minha visão que eu tenho do assunto como uma pessoa culta. Como que a Igreja Universal cresceu. Essa é a minha visão. Respeito a sua. Respeito. Mas eu tenho essa visão. Fala, gravata, fala. E aí? Aí é o seguinte. Se você funda uma igreja hoje dentro da doutrina cristã, dentro da Bíblia, não vai ninguém, nem sua mulher vai, rapaz. Na sua igreja, nem a sua filha vai. Porque o povo hoje, o negócio do povo é bagunça. Não é obedecer a palavra, não é entrar pelos princípios da doutrina apostólica, pelos princípios das doutrinas de Cristo. Não, o povo quer liberdade. Liberdade. Se a Igreja Universal, por exemplo, hoje fala o seguinte, olha, é pecado mulher usar calça, é pecado mulher usar calça apertada, é pecado mulher usar bermuda, porque andam tudo de qualquer jeito. Tudo de qualquer jeito. É pecado. Mostre a Bíblia Universal. Mostre a Bíblia. É pecado isto, é pecado aquilo. Não fica um na Igreja Universal. Não fica um. Vai todo mundo embora. Como prova eu te dou isso. Vai todo mundo embora.
Se eles lá pregarem o seguinte, olha irmão, você não pode tomar cerveja. Tanto que o Edir Macedo confessa que é viciado em cerveja. E a palavra diz que o viciado não entrará no reino de Deus. Concorda? É a palavra que diz, não entrará. Eu tenho vídeos aí que ele confessa que é viciado em cerveja. Eu tomo cerveja mesmo, sou viciado. Bom, é um cego guiando o outro cego e caindo os dois no abismo, cara. É um levando o outro para o inferno. Então cresce. Agora, suponhamos que o cara é um homem de Deus. Suponhamos que o cara não tenha vício nenhum. Suponhamos que o cara coloque a verdade, a doutrina apostólica na igreja, para o povo obedecer. E ele em primeiro lugar, claro. Ele fica sozinho. Ele fica sozinho. Como é que vai crescer? Não cresce. Fica sozinho. Então você está entendendo por que esta instituição cresceu muito? São vários fatores. E tem muita coisa aí para terminar, gente. Tem muita coisa nos livros que eu li do Edir Macedo e esses filmes aí. Muita mentira. Você pega o livro do Silvio Santos, no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Você pega a história do Silvio Santos naquele livro, você vê muita mentira. Muita mentira também. Não é só a Igreja Universal, não. Você vê muita mentira. O Silvio Santos não ficou rico assim, não. Milionário assim, não. Saindo de uma calçada no Rio de Janeiro. Era camelô, não. Se casou com a filha do Roberto lá Marinho, da família Marinho. Ganhou dinheiro. Foi calçado, muito bem calçado pela Rede Globo na década de 50, 60. Ok? Não foi assim, não. Ninguém sai de um camelô, de uma praça pública do Rio de Janeiro e fica milionário. Não é assim a vida. Não é assim a vida. Então, você precisa, para terminar, não aceitar que as pessoas te dêem diploma de palhaço e que as pessoas te dêem diploma ou credencial de otário. Também não é assim. Não é assim. Você pega o livro do Silvio Santos, por exemplo, tem muita mentira. Até hoje ele fala que é judeu. Mentira. Ele é carioca, velho. Ele é carioca, nunca foi judeu. Seus antepassados, sim, uma mistura. Uma mistura. Agora, ele dizer que é judeu, mentira, rapaz. Mentira. Tem tanta mentira nesses livros desses caras. Você pega o livro do Edir Macedo, você vê mentiras ali. Vê mentiras. Tanto é que eu dei para você a minha opinião de que a Igreja Universal do Reino de Deus cresceu à base desses fatores que eu te dei. À base desses fatores. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, não. Não tem nada a ver, não. Qualquer igreja hoje que você funda e faz o que eles fazem, vai para frente. Funde uma igreja séria, dentro da palavra. Nem a tua mãe vai na tua igreja. Nem a tua filha. Brasil, tchau, obrigado.